Olá, amigos do canal NEC Paulo de Tarso, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa querida série Saúde em Espírito. Fica a todos o convite para a singela reflexão de hoje, essa singela conversa, um tom de muita reflexão, que nós possamos estar com um pensamento lá no nosso amado Mestre, que ele possa nos inspirar e nos intuir sempre e, sobretudo, ampliar, abrir os nossos corações a esse amor, a esse influxo divino que sempre está presente em nós. Meus amigos, hoje falaremos de um belo exemplo de autotransformação, de superação, de transformação belíssimo, talvez um dos mais belos que podemos ver, perceber no Evangelho. Falaremos de Maria de Magdala, dessa trajetória desse espírito quando encarnado, de uma belíssima conversão. E para a gente poder conversar a respeito, eu vou me basear, me pautar lá na obra do Chico Xavier, Psicografia do Chico, pelo benfeitor, pelo espírito Humberto de Campos. Esse livro, Boa Nova, é um livro lindíssimo, belíssimo. Quem não leu, eu recomendo muito que leia, que vale muito a pena. E lá tem o capítulo 20, cujo título é Maria de Magdala. Então falaremos desse espírito, né, que tem muito a nos ensinar em questão de superação, de transformação, de cura interior. E lá, neste capítulo, Humberto de Campos narra de forma belíssima, cheia de detalhes, de questionamentos, de reflexões, que então que não se perca esse tesouro. Vou pedir para que vocês, quem tiver tempo, quem puder, quem já leu, releia, e quem não leu, tenha uma bela oportunidade para estar lendo este capítulo maravilhoso dessa obra, desse espírito. Maria de Magdala, ela tinha alguns desvios na área da sexualidade. Ela comercializava as suas forças sexuais, energias sexuais. Então ela tinha uma pequena dificuldade nessa área, assim como muitos de nós também temos. E ela estava, de certa forma, entediada, fatigada com uma vida mais horizontal, uma vida ainda um pouco pautada naquilo que é mais material. E ela tinha a sede de amor, e esse amor, ele não era... ela sentia que existia um vazio dentro dela. E então, Humberto de Campos narra de que ela, sentindo essa necessidade, ela escuta uma das preleções do nosso amado Mestre, e aquelas palavras divinas entravam no íntimo do ser dela e faziam que ela percebesse, ampliasse, despertasse para uma nova vida, para uma nova perspectiva de vida, em que ela sentia essa carência de amor fundamental, essa carência de amor divino, né, que move a todos nós. Esse amor divino, né, que move tudo e todos. Então, ela, no intenso conflito interno, ela decide, ela busca ir buscar o Mestre, para que ela pudesse ouvir, que ela se sentisse amada e amparada pelo nosso amado Mestre Jesus. E é muito curioso que o Humberto de Campos narra que ela teve várias hesitações até que ela realmente tomasse coragem e fosse procurá-lo lá na casa de Simão Pedro. Interessante que naquela cultura, muito ainda patriarcal, uma mulher, no caso de Maria de Magdala, era considerada como uma mulher de má vida, uma mulher pecadora, e então a sociedade tinha muito preconceito, né? E ela sofria todos os tipos de dificuldades na questão da aceitação social. E para que ela exercesse esse movimento de sair, né, e ir ao encontro ao Mestre, é um gesto muito bonito, um gesto muito simbólico, de que muitas vezes, tentando refletir um pouco no sentido um pouco mais simbólico, espiritual, que muitas vezes nós também precisamos romper
sairmos de nós mesmos, romper com a ilusão social, romper com as aprovações alheias, né? Com as máscaras da sociedade, para buscarmos de fato o Mestre dentro de nós, na nossa intimidade, para que nós possamos também buscar esse amor em nós, buscar esse amparo, essa cura, né? Essa presença divina do Mestre dentro de nós. Basta a gente ter esse ímpeto, esse primeiro passo de buscar realmente essa transformação mais profunda. E isso é muito significativo no caso de Maria de Magdala. E ela tem um encontro belíssimo com o Mestre, em que ela sente que seu espírito nutria de uma nova esperança, de um novo olhar, de uma nova perspectiva, em que ela então percebia que ela poderia sim amar de outra forma. Ela poderia não amar apenas aqueles que estivessem perto dela, mas ela poderia dar o seu amor a todos aqueles que precisassem, num amor de renúncia, de sacrifício e de realmente um caminho de retidão, de pensamento, de vida, de fé viva. Então ela sai de lá, desse encontro, né, com o amado Mestre, totalmente transformada, com a chama acesa, ela se desperta por uma vida maior. Então é um encontro totalmente terapêutico, e que nós também podemos encontrar o Mestre dentro de nós, assim como Maria o fez. Então também, após várias dificuldades, nessa nova resolução, nessa nova tomada de consciência em que Maria de Magdala se propõe, né? E Humberto Campos narra que ela sofre uma série de dificuldades, de aflições, para que ela realmente pudesse retornar ao caminho. E ela também passa, no final da vida dela, a cuidar de leprosos, a viver junto com eles, dando seu amor, dando seu afeto, falando das palavras dos mestres, aqueles que eram os renegados da sociedade, os excluídos daquela época, sobretudo que eram os leprosos, que hoje nós damos o nome de hanseníase, né? Hoje a gente não utiliza mais o termo lepra, mas naquele contexto ainda era utilizado o termo da lepra. E por que tudo isso é muito interessante, né? E ao desencarnar, ela encontra com Jesus, no plano espiritual, e ele finalmente diz para ela que Maria, após recebê-la de uma maneira muito bela, que ela tinha passado pela porta estreita, que nós também deveremos passar um dia, mais cedo ou mais tarde. O que é bonito de vermos, no caso, no exemplo da Maria de Magdala, em que ela teve um processo de transformação moral, espiritual belíssimo, em que ela sai onde ela estava presa um pouco mais presa à matéria, alguns vícios, alguns desequilíbrios, sobretudo na área sexual, e ela passa então a dar uma guinada na sua vida, com um despertar espiritual, com uma nova guinada da sua evolução de uma maneira brusca, praticamente 180 graus, de uma maneira belíssima, em que um amor talvez um pouco doente, desequilibrado, egoísta, transformou-se num amor puro, um amor de doação, um amor de renúncia, e ela soube, como talvez poucos souberam, negar a si mesmo, carregar a própria cruz e seguir o Mestre, como todos nós que de alguma forma já despertamos para a vida maior, também devemos trilhar esse mesmo caminho, né, o caminho espiritual. E o que é bonito, relembrando o conceito de Emmanuel, como já havíamos falado em outros episódios, que Emmanuel define saúde como perfeita harmonia da alma. Então tudo aquilo que se desvia da lei divina, se desvia do amor divino momentaneamente, é o que chamamos de doença ou enfermidade espiritual, ou morte espiritual. E tudo aquilo que de alguma forma nos aproxima, nos reharmoniza, nos reequilibra a lei divina, o amor divino, é por si só um processo terapêutico para o espírito. Esse processo de reintegração
a vontade divina, o caminho reto, né? E isso é um processo de cura. Então é interessante a gente parar para pensar de como que esse espírito, por meio desse despertar tão belo, utilizou a vontade como uma alavanca poderosíssima de transformação, que isso está em nossas mãos. Então ela sai de um ponto e chega em outro. Então ela estava, sobretudo, com desequilíbrios na área sexual e passa então a se transformar, se curar-se, se reequilibrando, se reharmonizando com as leis divinas. Num belo exemplo de renúncia, de autossuperação, de transformação, que serve de inspiração, com certeza, para muitos de nós. E por quê? Porque muitas vezes o que mexe conosco esse exemplo? Porque nós também estamos presos aos vícios, também estamos presos muitas vezes a alguns enganos. Então ela soube não apenas, ela não parou no erro, ela teve o arrependimento, né? Ela não parou na culpa, ela soube seguir em frente, ela aprendeu a amar a si mesma também, para que ela pudesse se sentir amada por Deus. Então ela se permitiu recomeçar, ela se permitiu curar-se, ela se permitiu viver um amor divino na sua vida, carregando literalmente a própria cruz, como Humberto de Campos narra desse episódio belíssimo do livro Boa Nova. Então é um exemplo muito bonito, porque muitos de nós pensamos assim, eu tenho tantos defeitos, né? Esse negócio de ser bom, esse negócio de amor não é pra mim. E isso mostra que não é bem assim. Mas também sabemos que por mais que haja um salto muito belo, né, de transformação, nós sabemos que a evolução ela não dá saltos, que é um processo gradual, contínuo, encarnação por encarnação, conquistando um pouco de amor, um pouco de sabedoria, que são as duas asas divinas, para conseguirmos voar o voo maior, né? Edificar o reino de Deus em nós. Mas nós não também devemos permitir com que nós nos tornemos negligentes com a nossa própria evolução. Como muitas vezes, muitos de nós espíritas temos feito. Muitas vezes alegamos, somos espíritos imortais mesmo, temos toda a eternidade para corrigir os nossos vícios, os nossos defeitos. Só que isso não é bem verdade, porque na obra básica, os espíritos nos dizem em várias circunstâncias de que a nossa infelicidade real, né, do espírito, ela decorre do nosso grau de impureza, nosso grau de imperfeição. Então, o que realmente nos torna felizes é realmente nos melhorarmos e estarmos cada vez mais harmonizados com a vontade de Deus e com a lei divina dentro de nós, que é a busca do reino de Deus, que é a busca divina. É a nossa grande busca. Então é um processo de cura, né, de transformação belíssimo. E Emmanuel também comenta, se vocês me permitem, eu vou dar uma lida, em que Emmanuel, lá no Caminho, Verdade e Vida, naquela série do Fonte Viva, né, no capítulo 92 tem uma mensagem intitulada Madalena, que é belíssima. Eu vou ler um trechinho, se vocês me permitem. Então Emmanuel, entre aspas, diz assim: dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível Obsidiada de Magdala. Olha que interessante. Então Emmanuel, né, esse grande benfeitor, ele fala que ninguém fez tanta violência a si mesmo, ou seja, ela fez tanta força, tanto esforço para domar as suas imperfeições, né, e os vícios, na qual todos nós também temos. Nem mesmo, continuando, nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto mais tarde, porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei, mas não pelos vícios. Então, curioso aqui que o próprio Emmanuel comenta que nem mesmo Paulo teve uma conversão tão drástica em uma única encarnação, porque Paulo conhecia a lei divina, ele conhecia os mandamentos, ele era apaixonado por Deus, mas ele estava momentaneamente, como Saulo, cego pelo fanatismo, pelo rigor, e que mais tarde foi também curado. Só que Maria de Magdala ela não tinha
esse conhecimento espiritual, ela não tinha esse amor às leis divinas, a Deus. Então realmente um grande exemplo para nós de que realmente com a vontade, com a fé firme, com essa decisão de realmente seguirmos um caminho reto, é possível sim uma transformação, um processo de cura interior, e que ela, assim como tantos outros também espíritos que tiveram conversões belíssimas, possam ser exemplos de cura, exemplos de transformação para nós mesmos, né? E que possamos então refletir sobre esse belíssimo caso de transformação moral. Que o nosso amado Mestre Jesus possa estar conosco em nossos corações e nossas vidas sempre. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo episódio.